Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Oxente Tem História e hoje a gente vai corrigir a questão 84, tá? Que caiu lá no nosso Enem 2023, beleza? A gente já percebe de cara que a gente tem um texto de apoio aí considerável, tá? E vamos tentando entender esses elementos durante a leitura. A partir da década de 30, né, começaram a ser discutidos no Brasil os princípios da racionalização do trabalho, ou seja, desse encurtamento do tempo, né, que se levava para fazer um determinado trabalho. E o texto complementa: as preocupações com a cozinha e o trabalho doméstico foram introduzidas com a medicina sanitária e a oferta de gás e eletricidade para uso doméstico no início do século XX, tá? Então aí, nessas primeiras décadas do século XX, já se tem, de acordo com o texto, que é a essência aí da nossa problemática, o trabalho doméstico, beleza? Então a gente já foca aí e não esquece esse trabalho doméstico. Bora lá, gente, parou aqui, ó. A organização da cozinha visava atingir uma simplificação das tarefas, ok? Simplificação das tarefas, a gente já percebe que já está dialogando com a questão da racionalização do trabalho, que a gente falou aqui, ó, anteriormente, beleza? Essa simplificação das tarefas, com a economia de movimentos e o barateamento dos equipamentos, a partir da produção em grande escala, a padronização e a racionalização da habitação e seus componentes visavam a radical transformação da casa. Beleza? Que transformação radical é essa? Preste atenção. Em especial, nessa transformação radical, era em especial na cozinha, tá? E apoiava-se tanto no desenvolvimento de novos equipamentos, quanto nos estudos de racionalização do trabalho doméstico, ok? Isso aqui a gente já mencionou lá na frente, tá? Aqui, ó, trabalho doméstico. A principal preocupação era o desenvolvimento de um novo tipo de habitação. E esse novo tipo de habitação deveria induzir um novo comportamento social. Preste atenção que esse novo comportamento social vai vir a partir da racionalização, né, dessa modificação, dessa estrutura do trabalho doméstico, ok? E aí o enunciado ele problematiza o seguinte: no contexto descrito, as mudanças mencionadas proporcionavam às mulheres, porque quando eu falo sobre essas tarefas relacionadas ao lar, esse trabalho doméstico, eu estou falando aqui dentro desse período espaço-tempo. Infelizmente, ainda em pleno século XX, essa questão do trabalho doméstico ainda é muito, né, direcionado às mulheres, mas não da forma que era lá no início do século XX. Né? A mulher era uma refém do espaço doméstico, do cuidado com os filhos, da casa, beleza? Então esse trabalho doméstico dentro desse espaço-tempo aqui, ó, década de 30, início do século 20, ele vai estar relacionado à figura da mulher, beleza? Então, nesse contexto descrito, as mudanças mencionadas nessa racionalização do trabalho, essa simplificação das tarefas, ok? Vai proporcionar o que às mulheres? Por que as mulheres? Porque elas eram que estavam responsáveis, né, por esse labor, por esse trabalho doméstico. Então, quando a mulher tinha o seu dia preenchido por essas atividades, né, exaustivas que tomavam conta de todo o seu tempo, né, e preenchiam o seu dia. E a partir disso, essas atividades elas vão ficando mais simples, né, com a ajuda de algumas tecnologias, né, que surgem, né, desse momento para simplificar esse trabalho doméstico e essa racionalização do tempo. A preocupação que surge agora é o que a questão pede. Se a mulher tem mais tempo livre dentro daquelas atribuições domésticas, esse tempo livre dela dentro do seu lar vai servir para quê? Controle do orçamento familiar? Não, o texto não menciona esse controle do orçamento familiar. Libertação das tradições religiosas? Também não, a gente não fala sobre isso. Exercício da representatividade política? Não. A mulher
ela tinha, né, apesar do Código Eleitoral aí ser de 32, o voto, né, para a mulher se tornar, né, um direito garantido, mas a gente não está falando necessariamente que esse tempo, né, ele vai estar relacionado ao exercício da representatividade política, ok? Até porque as mulheres começam a votar, mas não necessariamente começam a ser votadas, certo? Então a representatividade é isso, né? Eu precisaria não ter só as mulheres votando, mas mulheres lá inseridas nos espaços de poder dentro da política, ok? E o texto não fala sobre isso. Ampliação dos momentos de socialização. Essa é a nossa alternativa correta. Por quê, professor? Porque a mulher está dentro do lar. Ela tem, durante todo o dia, uma série de atividades domésticas. Quando essas atividades elas se tornam simplificadas, elas se encurtam, que é o que o texto me diz, a mulher ela vai ter mais tempo para socialização, tá? Então essa mulher ela vai conseguir ampliar o seu tempo de socialização, porque as tarefas que antes ocupavam boa parte do seu tempo, agora ocupam uma menor parte desse tempo. E esse tempo excedente que sobra agora, a mulher ela vai passar a socializar mais dentro do seu ambiente, né, familiar, né, dentro de um círculo de amizades específicos, ok? Ela vai ter tempo para outras coisas. E a letra E, afastamento das atividades especializadas, né? Não necessariamente. A gente tem aí esse termo especializado, tá? A gente sabe que não necessita necessariamente de uma especialização aprofundada para o exercício do trabalho doméstico e não necessariamente a mulher se afasta desse trabalho doméstico, ela só maximiza o tempo que ela gastava nele anteriormente, ok? Então a resposta para essa questão 84 é a questão da ampliação dos momentos de socialização, graças a esse encurtamento do laborioso trabalho doméstico que ficava a cargo das mulheres, ok? Forte abraço, espero vocês aqui na nossa próxima correção de questão.